Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre equilíbrio termodinâmico, tá? Mais precisamente sobre a lei zero da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica. A aula exige de vocês aí um pouco de concentração para poder a gente entender bem bacana esses conceitos, tá? Então, a termodinâmica, do grego terme, que é igual a calor, dinamis, movimento, é uma área da física, né, um ramo da física, que procura explicar os mecanismos de transferência de energia térmica a fim de que elas realizem trabalho. Alguns termos vocês vão estar sempre vendo aí na aula de hoje, tá? Como trabalho, calor, tá? Porque estão relacionados diretamente à termodinâmica. Então, no nosso dia a dia, várias são as aplicações, né, desses conceitos da termodinâmica, tá? Em que você tem uma energia térmica aqui sendo passada, né, para os gases, por exemplo, gerando o trabalho, né, gerando aqui a movimentação de equipamentos, gerando o que eu quero, né, o trabalho. Só relembrando aqui, imagine aqui um corpo, né, um sistema, tá, que está com líquido a uma certa temperatura e um outro que está com outro líquido também a uma certa temperatura, tá? Uma temperatura aqui em vermelho, né, representada aqui em vermelho como uma temperatura mais elevada, quente, né, vou chamar de quente, e esse aqui tá frio, mais azuladinho, né, a temperatura mais baixa. E aqui um conjunto de termômetros que vai mensurar essa variação aí de temperatura, né? Então, observe que aqui próximo, né, ao recipiente nós temos uma temperatura bem mais elevada. E à medida que a energia vai transitando, né, o calor vai transitando do corpo mais elevado, de temperatura mais elevada para o menos elevado, né, mais baixo aqui, a temperatura vai acompanhando esse processo até chegar ao equilíbrio, né, até chegar ao equilíbrio térmico aqui. Então, foi isso que a gente viu até agora sobre o equilíbrio térmico, né? Essa passagem, isso é o espontâneo, é o que acontece normalmente, ok? Alguns conceitos são importantes, como, por exemplo, o sistema. O que é um sistema? É aquilo que eu quero estudar, parte do universo que se deseja estudar. Então, se eu considerar que isso aqui é o universo, tá? É o todo, essa parte aqui em verde é o meu sistema, é aquilo que eu quero analisar agora, é aquilo que eu quero visualizar, é aquilo que eu quero discutir, é aquilo que eu quero estudar. E o que está fora do sistema é a vizinhança, tá? E o vermelho é a fronteira entre o sistema e a vizinhança. Então, na vizinhança, onde você observa a transferência de energia, né, para dentro do sistema, para fora do sistema, tá? Você vai estar vendo aí as variáveis, você vai estar estudando as variáveis do sistema frente a esse universo aqui, ok? Então, o sistema pode ser um copo d'água, pode ser uma garrafa d'água, pode ser uma garrafa térmica, pode ser uma panela de pressão cozinhando lá, é aquilo que eu estou analisando, aquilo que eu estou estudando dentro do universo, tá? O nosso planeta é um sistema, tá? Um sistema que é composto por vários subsistemas, né? Que são a atmosfera, então é aquilo que eu estou analisando, tá? Então, um sistema, ele é considerado aberto quando há troca de energia e de matéria. Com quem? Com a vizinhança, tá? Um exemplo aqui é um copo de água. Eu posso colocar matéria aqui, eu posso colocar um líquido aqui, eu posso colocar aqui, vamos supor que essa matéria seja água, posso acrescentar aqui, eu posso tirar. Então, vai ter uma troca com a vizinhança de matéria e de energia. Se eu tirar esse copo com água da geladeira, ele vai estar a uma certa temperatura. Depois de um tempo ele vai estar até outra temperatura, porque vai ter troca de energia, tá? Troca de energia e troca de matéria. E é permitido esse contato, né? Num sistema fechado, não. Você continua tendo, né, aqui uma garrafa com a tampa, é um sistema fechado. Você continua tendo troca de energia com a vizinhança, mas você não tem troca de matéria. Você não vai colocar água aqui nem retirar, tá? Porque tá fechado, é um sistema fechado. Mas se eu pegar essa garrafinha,
como exemplo, o meu sistema, colocar ela na geladeira, eu vou ver que vai ter mudança de temperatura, porque está tendo troca. A gente sabe que por condução, tudo isso vai chegar aí a alterar a energia, né, dessa interna, desse sistema que eu estou analisando. Tá? Já um sistema isolado não é permitido nem de massa, matéria, e nem de energia, que é o exemplo da garrafa térmica. A gente viu que na garrafa térmica você tem um cilindro aqui dentro, esse cilindro é espelhado, ele tem um vácuo que é justamente para impedir a troca de energia. Por isso que não acontece. Obviamente, o sistema isolado, ele nunca é totalmente isolado, mas vamos dizer assim, predominantemente isolado. Tá? Então aqui são os exemplos, né, de sistema. A lei zero da termodinâmica, vamos falar um pouquinho dela agora, né? Se A está em equilíbrio térmico com B, e se A também está em equilíbrio térmico com C, podemos concluir que B está em equilíbrio térmico com C. Ela parece bem simples, mas ela é bem importante, essa definição. Vamos ver através de esquemas. Então, se o 1, aqui eu não vou chamar de A não, tá? Vou chamar de um número. Se 1 está em equilíbrio térmico com 2, então, se eles estão em equilíbrio, equilíbrio quer dizer igualdade. Então, se esse é 80, esse é 80. Professora, e se o 1 fosse 100 e o 2 80, então não estaria em equilíbrio. Não estaria em equilíbrio. Eles estariam em processo de entrar em equilíbrio, mas não estariam em equilíbrio. A gente fala que está em equilíbrio quando tem a igualdade. Então, isso aqui é 80, isso aqui é 80. Independente do tamanho do 1 comparado aqui com o tamanho do 2. Tá? Então, a lei zero fala o seguinte, ó, que se o 1 está em equilíbrio com 2, e agora eu estou botando um terceiro corpo aqui, ó, e o 1 também está em equilíbrio térmico com 3, 80 graus Celsius. Então, isso quer dizer, pela lógica, que o 3 estará em equilíbrio térmico com o 2. Isso é a lei zero da termodinâmica, tá? Todos estarão em equilíbrio. Equilíbrio termodinâmico, tá? Eu nem precisaria... professora, quanto é que vai valer o 3? Nem precisaria perguntar isso, porque eu já estou dizendo que eles estão em equilíbrio. Se esse é 80, ele vai ser 80. E também vai ser 80 aqui com 2, porque todos estão em equilíbrio entre si. A energia não se ganha, não se perde, mas pode transferir-se de um sistema para outro. É a lei de conservação de energia, tá? Então, ele pode ser transferido, ora, de um sistema para outro. Aqui eu tenho um sistema, tá, pessoal? E esse U é a energia interna desse sistema que eu estou analisando aqui, tá? É a letra U. Então, a energia interna é uma propriedade que ela é intrínseca do sistema, ela faz parte do sistema, ela está no sistema. É como se eu analisasse a energia de cada partícula e fizesse uma média, então eu digo que é a energia interna U desse sistema. Agora, quando eu observo, eu vejo que o trabalho, que é representado pelo, volta aqui um pouquinho, pelo W aqui, ó, o trabalho, a radiação e o calor, não, eles não fazem parte, eles não são intrínsecos, eles podem transitar, eles podem ser trocados com a vizinhança. Eu forneço calor, eu retiro calor. Entra radiação, tá? Sai radiação. Trabalho, entra trabalho, sai trabalho. Aí sim, eles estão, ó, não são propriedade, mas eles podem ser trocados de dentro para fora do sistema, trocado com a vizinhança aqui. Ok, pessoal? Então, vão tentando aí memorizar essas coisas, tá? Então, vamos partir para a primeira lei da termodinâmica. Ela estabelece a equivalência entre energia térmica, calor, e energia mecânica, trabalho, tá? Baseando-se no princípio da conservação de energia. Então, por que eles são equivalentes? Porque eu só estou transformando uma coisa em outra. Eu não estou criando e eu não estou destruindo. Eles são equivalentes. É a primeira lei da termodinâmica. Ela se baseia nisso. A energia não pode ser criada, ela não pode ser destruída, mas ela pode ser transformada de uma energia, de uma espécie de energia em outra. Então, por exemplo,
energia luz, energia luminosa, ela está sendo transformada em energia térmica, calor, que pode ser transformada em energia química, das ligações químicas aqui do açúcar. E a pessoa, ao destruir essa molécula, ela obtém a energia e transforma em movimento muscular, energia mecânica. Então, energia luminosa, energia térmica, energia química, energia mecânica. Olha a energia aqui sendo transformada, ok? Eu estou só transformando. Vou pegar a energia luminosa, né? Energia térmica, que vai ser absorvido pelas plantas, vão fazer fotossíntese, vão armazenar, vamos dizer assim, transformar, né, em energia química, beleza? Vamos fazer uma analogia aqui, pessoal, porque eu acho que vai ajudar vocês a entender. Carteira do João, né? O João saiu com 100 reais, início do dia. João, amanheceu o dia, pegou a carteira 100 reais. Recebeu 30 reais durante o dia. Alguém deu 30 reais. Então ele ficou lá com seus 130 reais, o João. Só que ele teve que pagar uma dívida dele, então ele pagou 40 reais durante o dia. Quanto total em sua carteira variou durante o dia? Então a variação, a gente sempre fala de variação, né? A variação não é o final menos inicial. Então, quanto que ele tinha no final menos o inicial, tá? Então a variação vai ser os 100 mais 30 menos 40, né? Desse processo aqui, e menos os 100. Então, inicial, 100 reais. O final foi o que aconteceu durante o dia. Ele tinha 100, ganhou 30, pagou 40, menos 40. Menos o inicial, 100 reais, quando ele saiu. Ok? Então, a variação foi de menos 10. O total em sua carteira variou menos 10. Ou seja, na carteira dele diminuiu 10 reais. É só você verificar o que aconteceu aqui com o João. Ok? Muito bom. Então, a variação foi de 10 reais. Entre o que ele ganhou e o que ele perdeu, né, o que ele gastou, vamos dizer assim, né, o que ele gastou foi 10 reais. De tudo. Final menos inicial. Agora, eu vou fazer uma analogia agora com a energia dos gases. Ela também se conserva. Você muda para cá, muda para lá, mas ela está se conservando. Você tem uma variação. Um gás preso em um cilindro está com uma certa energia interna. Lembra do U? Energia interna. U, inicial. U, I. A energia interna, inicial. Realizou um trabalho. T. Recebeu um calor. Q. A energia interna final, o F, será... A energia interna final vai ser a energia inicial, interna, né, inicial, mais o calor, Q, menos o trabalho. A energia final, menos, agora eu vou isolar, eu vou colocar o inicial para o outro lado da equação e vou isolar aqui o calor e o trabalho. Então, ó, o F menos o I, energia interna final, menos energia interna inicial, vai ser igual ao calor menos o trabalho. Isso aqui não é a variação, é o meu delta U. Então, meu delta U vai ser igual a Q menos T. A minha variação de energia interna é o que entrou e o que saiu de trabalho. É a quantidade aí de calor que entrou no sistema ou que saiu do sistema. Lembre-se, a gente está analisando justamente isso aqui, ó. Tá? Eu tenho a minha energia interna, quanto que entrou de calor, quanto que saiu, tá? De trabalho aqui, que eu estou analisando, tá? Então, eu cheguei a essa equação aqui, ó, que a minha variação de energia interna vai ser igual a Q menos T. Só lembrando que isso aqui é o final menos inicial, aí ele botou aqui, ó. Agora eu vou ter agora, de outra forma, o gás sofrendo uma transformação, ele está sofrendo uma transformação. Entrou calor, tá? Saiu trabalho. Então, eu vou ter uma variação aqui, né, da quantidade de energia interna, mas eu não estou destruindo energia. Ela está sendo modificada de uma forma para outra forma. E o meu gás aqui, ó, ele vai sofrer a transformação adequada. Essas duas pessoas, Julius Robert e Jamie Prescott Joule, né,
eles dividem os créditos aí na formulação da primeira lei da termodinâmica. Então, ambos chegaram à mesma conclusão, mesmo por caminhos diferentes. Quais conclusões? O calor é uma fonte de energia. Fato, é uma fonte de energia. E essa energia é conservada, tá? Essas duas conclusões que eles chegaram. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho um cilindro com gás, tá? Observe que o êmbolo aqui, ó, ele está se movimentando. O que está acontecendo? Ao ser aquecido, o gás se expande, empurrando o êmbolo. Lá no 6º ano, vocês viram o êmbolo, né? Que é apertando ali, né? Você vai ver uma variação aí do volume desse gás, né? Então, o gás se expande empurrando o êmbolo para cima. Tá empurrando, ó, tá empurrando, ó. Se eu colocar uma fonte de calor aqui, tá? Notamos que o calor fornecido ao gás produziu trabalho, né? Porque o gás, ao se expandir, ele vai gerar uma força, tá? Então vamos ver aqui, acompanhar aqui no esquema, que eu tenho o gás, aqui um calor que eu vou fornecer a esse sistema, tá? Esse gás vai se expandir e vai empurrar esse êmbolo, ó. Ao empurrar, a gente não viu que força vai ser que trabalho vai ser força vezes deslocamento. Então eu vou ter uma variação da energia interna que vai me gerar um trabalho T aqui, ok? Então, ó, forneci um calor a esse gás, ele vai se expandir, isso vai ser transformado em trabalho, que vai empurrar esse êmbolo aqui, tá, pessoal? Isso demonstra que a energia se conservou. A energia na forma de calor transformou-se em outra fonte de energia, outra forma de energia, outro tipo de energia, que é o trabalho aqui, ok? Então aqui houve uma variação interna das minhas partículas, meu U aqui variou, ok? Aqui é mostrando, né, caráter geral, que o trabalho ele é considerado positivo quando ele é realizado por uma força sobre o gás. E ele é negativo quando ele é realizado no gás. O gás é que vai estar empurrando o êmbolo. Isso aqui é só um exemplo. Agora vamos partir aqui para a segunda lei da termodinâmica. Seus princípios são: o calor é transferido de forma espontânea, essa palavra aqui é importante, tá? Espontânea, do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Isso é o que acontece, vamos dizer assim, naturalmente, espontaneamente. Esse é um dos fundamentos, um dos pilares aqui da segunda lei da termodinâmica. Agora, todo processo tem perda, porque seu rendimento sempre é inferior a 100%. Tá? Então, você vai perder em algum momento, aí o rendimento, né, não vai atingir os 100%. Isso é importante quando você for estudar as máquinas térmicas, tá? Então, aqui está um exemplo. Um corpo quente, acontece um resfriamento, tá? Perda de calor para o ambiente. Eu estou perdendo aqui para o ambiente. Então, esse calor, ele nunca vai ser totalmente aí aproveitado, porque vai ter uma perda sempre inferior a 100%, tá? Então, basicamente, uma máquina térmica é constituída por dois reservatórios, como mostra a figura aqui, ó. O calor flui do reservatório com a temperatura mais elevada, chamada aqui fonte quente, tá aqui, tá? Para o reservatório com a temperatura mais baixa, fonte fria, tá? Entre eles aqui, ó, a minha máquina, tá? Obedecendo a segunda lei da termodinâmica e transformando parte do calor que sai da fonte quente em trabalho, tá aqui, ó, em trabalho, tá? Então, vai fluir daqui para cá, mas há uma perda, vai fluir, ó, realizar um trabalho, mas há uma perda, tá? Aqui se for uma caldeira, tá? Lá meu carro, tá? E a fonte fria aqui, o próprio ambiente, né? Que vai estar com uma temperatura inferior em relação, por exemplo, ao motor do carro. Você percebe que o carro, ao realizar trabalho, está se movimentando lá, tá? O motor vai ficar quente, parte desse calor vai para o ambiente. Você percebe isso quando chega perto do carro, que ele está quente, ok? Agora, o refrigerador é uma máquina térmica também, em que a troca de calor se dá do sistema mais frio, interior da geladeira, para um ambiente mais quente, meio externo,
tá? Então aqui você tem um processo contrário. Mas para que esse processo, para que geladeiras funcionem dessa forma, é necessário um fornecimento externo de energia. Você vai pagar uma conta aí de energia que ocorre através de um compressor que realiza trabalho mecânico sobre uma substância lá, né, no refrigerante, tornando possível o sentido inverso. Então observe que nesse aqui, ó, você tem a fonte quente, que é a via espontânea, né, do quente para o frio, tá? Realizando trabalho com uma perda, né? Agora, aqui, você, para ter um processo do frio para o quente, o inverso, você tem que ter aqui, ó, um motor fazendo isso, tá? Fazendo esse trabalho para eu fazer esse processo inverso. O espontâneo é só do quente para o frio, aqui não é espontâneo. Então isso acontece na geladeira, isso acontece no ar-condicionado. Eu quero manter meu ambiente refrigerado, eu vou ter que fazer esse processo aqui na minha máquina frigorífica, na minha geladeira. Ok, pessoal? Tornando o processo possível, tá? Tornando o sentido possível, o inverso possível, porque se for no natural não ia acontecer, né? Então, isso vai gerar o rendimento da máquina. Um carro, por exemplo, tem rendimento de 0,3, ou seja, 30%. Isso significa que a cada 100 litros de gasolina que consome, seria a fonte quente, né, fornecedor aí de calor, 30 litros apenas são transformados em trabalho. E o resto vai para o ambiente, que é a minha fonte fria, tá? Então, ó, entrada 100 litros. 30 dos 100 que entrou, né, na minha fonte quente, vai realizar trabalho, que é 30% aqui, ó, que é o que ele está dizendo. E o resto, professora, vai para a minha fonte fria, que é o próprio ambiente. Então, esse é o meu rendimento. Então, as máquinas, elas, quanto mais eficiente, mais ela aumenta esse rendimento. Então, mais ela consegue transformar em trabalho, que é o que eu quero. Aqui, meu sistema é um carro, tá? Que eu estou analisando. Ok, pessoal? Então, espero aí que vocês tenham entendido. Aqui, ó, a Terra, né, mostrando aí um exemplo de um sistema fechado. Então, nas próximas aulas, nós vamos falar justamente de como os seres vivos, eles se adaptam a esse calor, né, do nosso sistema aí, Terra, né, do nosso planeta, tá? As adaptações, vamos dizer assim, a aplicação, né, desses princípios termodinâmicos associados aí aos seres vivos. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima aula.